Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal de reflexões doutrinárias. E hoje o tema é: os exorcismos praticados por Jesus, registrados nos evangelhos, constituem uma cura moral da obsessão conforme entendemos na doutrina espírita? É isso que nós vamos refletir hoje. Por quê? O relato ele traz uma informação e, se pararmos única e exclusivamente na narrativa, algumas questões ficam soltas e nós devemos então refletir sobre isso. Para isso, vamos à leitura. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando a princípio no dia de sábado na sinagoga, instruiu-os, e eles se espantaram com sua doutrina, porque eles o instruíam como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro que bradava, e dizendo: que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Sois vós vindo para nos perder? Eu sei o que vós sois. Sois o Santo de Deus. Mas Jesus, falando com ameaça, disse-lhe: cala-te e sai deste homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e lançando um grande grito, saiu dele. São Marcos capítulo 1, versículo 21 a 27. E também tem uma outra passagem em Mateus. Após eles terem saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possuído do demônio. O demônio, tendo sido enxotado, o mudo falou, e o povo, em admiração, diziam eles: nunca, jamais vi semelhante coisa em Israel. Mas os fariseus diziam o contrário: é pelo príncipe dos demônios que ele enxota os demônios. Mateus capítulo 9, versículo 32 a 34. Espírito surdo e mudo, saia da criança, eu te ordeno, e não retorne mais aí. Então, este espírito, tendo soltado um grande grito e tendo se agitado em violentas convulsões, saiu, e o menino permaneceu como morto, de sorte que vários disseram: ele estava morto. Mas Jesus, tendo-o tomado pela mão e o erguendo, ele se levantou. Logo Jesus entrou para casa, e seus discípulos lhe disseram em particular: de onde provém que não termos podido expulsar esse demônio? Ele respondeu: essa sorte de demônio não pode ser caçada por nenhum outro meio senão a prece e pela abstinência. Marcos capítulo 9, versículo 13 a 28. Então, como nós entendemos a doutrina espírita, que é um processo essencialmente de autoridade moral, 100% baseada na lei de Deus, que é uma lei de autonomia moral, onde a justiça de Deus prevalece em todas as circunstâncias, o fato de Jesus, segundo a narrativa, expulsar os espíritos, houve uma cura de obsessão. Pelo simples fato de Jesus expulsar o espírito, isto é apenas um exorcismo. Cura da obsessão é um processo muito mais amplo, onde necessita de quê? O afastamento do espírito, primeiro pela transformação moral do encarnado e pela transformação moral do desencarnado. Assim, há uma cura completa da obsessão. No máximo que temos, seguindo simplesmente a narrativa, teríamos apenas um afastamento momentâneo, onde o espírito, pela influência, segundo a narrativa de Jesus, se afastou daquele ser. Mas, como disse o próprio Jesus, um espírito impuro, quando sai de um homem, anda por sítios áridos e então sente saudade. Logo, se junta com outros 7 espíritos e volta para sua casa. E o estado deste
depois é pior do que antes. Então Jesus já está dizendo para nós que não é o afastamento que prevalece a cura moral, e sim um outro processo que não cabia a ele naquela época explicar e que a doutrina espírita vem trazendo. Então vamos à doutrina espírita. Livro dos Espíritos, número 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, olha a autonomia moral. A prece é importante, a prece ajuda, mas a prece não modifica a causa. A causa, quem tem que trabalhar é o encarnado. E também a doutrina espírita nos ensina que também precisamos da educação moral do desencarnado. Por isso que Kardec nunca usou a palavra desobsessão, porque a palavra desobsessão é nada mais do que um exorcismo com grife, um afastamento. E na verdade o que deve existir é uma cura moral do desencarnado e do encarnado, assim a cura da obsessão. Então, primeiro é necessário destruir a causa. A narrativa não fala sobre isso, então se formos parar única e exclusivamente na narrativa, não houve cura moral do encarnado nem do desencarnado, apenas uma separação momentânea. E é por isso que muitas vezes Jesus dizia: viste que foste curado, não tornes a pecar para que não aconteça coisa pior. Isso para as curas do corpo, né? Livro dos Espíritos, olha só que coisa interessante agora sobre essa questão do demônio mudo e surdo. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio o mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Como se expulsa? Destruindo a influência que o espírito pode causar no encarnado. Como se destrói essa influência? Pela educação moral do encarnado. Não há fórmula, ok? Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Olha só que coisa interessante. Então, muitas vezes, no próprio Evangelho, às vezes a enfermidade era tratada como um demônio. A causa daquela enfermidade era um demônio. Então, se você afastou o demônio, acabou a enfermidade. Mas não necessariamente era a influência de um espírito, né? Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que emprestais à palavra. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdo, uma vez que se entenda apenas a forma ou que se considere como realidade a alegoria. Olha lá, é uma alegoria. Compreende bem isto e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Olha o que o Espírito está dizendo. Não esqueça isso nunca. Quando tratar dessas questões, preste atenção, porque a maioria das vezes é alegoria, é narrativa. E às vezes a pessoa pega ao pé da letra. Vamos lá. A prova da participação de uma inteligência oculta em casos semelhantes resulta de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela simples evocação e a moralização dos espíritos obsessores. Então, a evocação, mas não é a evocação.
é a moralização dos espíritos obsessores, sem a magnetização, sem medicamentos e, frequentemente, na ausência, à distância do paciente. A imensa superioridade do Cristo dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos inferiores, então chamados de demônio, que lhe era suficiente comandá-los a se retirar para que eles não pudessem resistir a esta injunção. Claro que Jesus tinha autoridade moral, a autoridade moral é irresistível, então ele tinha condições de afastar qualquer espírito que estivesse em perturbação do encarnado. Mas a nossa reflexão aqui não é sobre essa possibilidade, que nós não duvidamos. A nossa reflexão é: houve cura moral? Se não houve educação do encarnado e não houve educação do desencarnado, não houve cura moral da obsessão. Por quê? Porque você está apenas eliminando o efeito e não a causa. A cura só se dá eliminando a causa. São Luís falando sobre a cura moral dos encarnados. Agi, pois, para com ele como fazeis com respeito com os maus espíritos desencarnados, que quereis conduzir ao bem. Ele não está sob golpe de uma obsessão. É sua natureza que é má e que, além disto, se perverteu no meio em que viveu. Os maus espíritos que o assediam não são atraídos senão pela sua semelhança com seu próprio. À medida em que se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a força. Dai-lhe conselhos, explicai-lhe a sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orarem a fim de atraírem sobre ele influências salutares. Se disso se aproveita, não tardará a experimentar os bons efeitos, porque nisso será recompensado por uma melhora sensível na sua posição. São Luís, Revista Espírita, Cura Moral dos Encarnados. Sobre o mesmo assunto, a cura moral dos encarnados, tem também um conselho do Lamennais. Tivemos do São Luís, agora do Lamennais. A carne lhes faz esquecer o espírito. Uns, essencialmente honestos, fazem o bem evitando o mal, por amor ao bem, mas a vida de sua alma está muito perto de ser nula. Outros, ao contrário, consideram a vida como uma comédia e esquecem seu papel de homens. Outros, enfim, completamente embrutecidos. É a última escala da espécie humana. Nada vendo além, não pressentem nada mesmo, entregando-se como animal aos crimes bárbaros e esquecem sua origem. Assim, uns e outros pela própria vida são arrastados, ao passo que os espíritos desencarnados veem, escutam e se arrependem com mais boa vontade. O que o Lamennais está dizendo aqui? Que muitas vezes o desencarnado se liberta daquela obsessão muito mais facilmente porque ele tem mais elementos para isso. Ele pode conversar com os espíritos, ele pode ver as consequências morais dos atos, todas essas coisas que o espírito tem à sua disposição que o encarnado não tem. Então é mais fácil você moralizar o desencarnado do que moralizar o encarnado, principalmente se ele for mais embrutecido. Sobre o mesmo assunto agora Erasto, a cura moral dos encarnados. Por que não escutam os conselhos de seus guias no espaço e esperam os ensinamentos dos homens? Olha só que coisa interessante, né? Por que o tratamento da obsessão não pode ser sempre feita no espaço? Por que eles esperam os encarnados? Porque é necessário que os dois mundos, visível e invisível, reajam um sobre o outro e que a ação dos humanos seja útil àqueles que viveram, como a ação da maioria destes é benfazeja àqueles que vivem entre nós. É uma dupla corrente, uma dupla ação igualmente satisfatória para os dois mundos que estão unidos por tantos laços.
Eis o que creio dever responder à pergunta colocada pelo vosso presidente. Então, existe uma necessidade também do nosso exercício, também na prática do bem. Então, e além disso, tem certos assuntos, como já foi falado em outro vídeo, que os espíritos não tratam, porque eles só em nome de Deus podem falar. Então isso também é importante. Agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que são das preces. Está lá no prefácio, pelos obsidiados. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao mau espírito. As causas físicas se opõem forças físicas. A causa moral tem que se opor uma força moral. Para preservá-los das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que, as mais das vezes, basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Então, a justiça de Deus é tão perfeita que, para se livrar de uma obsessão, basta que eu mude os meus pensamentos, as minhas ações, e assim fecho porta para os maus espíritos. Também agora, no mesmo capítulo. Ora, um fluido mal não pode ser eliminado por outro fluido mal, mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. É exatamente por causa disso que não existe autopasse. Um fluido mal não pode ser eliminado por um fluido mal. Ora, quem está precisando de passe não pode dar passe em si mesmo, porque o fluido que estão em si se ele está se sentindo mal, não são bons. Se não são bons, ele não pode irradiar sobre ele o mesmo fluido, não vai melhorar em nada. Então, essa é uma questão interessante, né? Cumpre que se elimine o fluido mal com auxílio de um fluido melhor, que produz de certo modo o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta, necessário sobretudo é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral, isso para afastar o espírito. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre-se induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que ele despontem o arrependimento e o desejo no bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando sua educação moral. Pode-se então lograr dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Perfeito, né? É exatamente isso. Esse é o caminho. A cura da obsessão tem que passar por essas partes. A cura de obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Existe também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem os espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. Isto é um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela força. Então, é um fato incontestável. Nada se obtém pelo constrangimento e pela força ou pela ameaça. Depende da tradução. Toda influência reside no ascendente moral.
Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos. Fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores, incenso, luzes, banhos ou qualquer sinais materiais, nulos são seus efeitos. Então, com essas informações, a gente consegue entender muito mais. Continuando, a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo e consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então, depois que há a separação dos espíritos, tem os efeitos, são os fluidos que estão impregnados no encarnado. E aí o passe, o tratamento médico, o repouso, todas essas coisas vão cuidar do efeito. Então, observando apenas a narrativa, não houve cura das obsessões. Agora, partindo do princípio que poderia existir uma assistência, então, tratando da educação do encarnado, que não fala na narrativa, tratando da educação do desencarnado, que também não fala na narrativa, temos todos os elementos para que possa haver, aí sim, a cura da obsessão. Desobsessão não é uma prática espírita, é um exorcismo, é uma outra coisa. Então, nós temos que entender isso. É um processo onde a justiça de Deus se faz presente. A narrativa tem outros objetivos, de trazer uma autoridade de Jesus, sai dele, etc., que repreende. A narrativa tende a falar, da autoridade de Jesus, ensinando, porque quem está escrevendo tem um outro objetivo. Claro que esse processo, principalmente por Jesus estar ali encarnado, claro que muitos processos desse de cura moral existia. Imagina esse espírito observando o que se passa, os espíritos altamente evoluídos, só apenas mostrando a ele, podendo antever a felicidade que o espera, já seria um efeito muito positivo na sua vida. Mas essa reflexão é para a gente entender que não é o simples afastamento que é a cura da obsessão. Desapegando do maravilhoso. Sei que algumas pessoas têm muitas dificuldades quando se trata de estudar a questão da Bíblia e outros conhecimentos, principalmente relacionados à Bíblia e a Jesus, de uma forma mais científica, de uma forma mais racional. Mas é o que o Espiritismo se propõe. Algumas pessoas ainda se sentem reticentes em trabalhar com certos paradigmas, com certos tabus, mas o progresso não aguarda ninguém. E nós devemos, enquanto espírita, continuar nesse caminho lá traçado por Erasto, lá em 1865. Vamos ver o que Kardec fala aqui em A Gênese, capítulo 15. As libertações dos possessos figuram como curas entre os atos mais numerosos da vida de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, existe aquele que foi retratado no item acima, do surdo, mudo, etc., onde a possessão não é evidente. Então ali é tratado como possessão, mas não é claro que é possessão. É provável que aquela época, como acontece ainda em nossos dias, atribuía-se naquela época e atribui-se hoje a influência dos demônios a todas as doenças cuja causa fosse desconhecida, principalmente mutismo, epilepsia, catalepsia, etc. Então, Kardec está dizendo aqui, olha, a tendência das pessoas é tratar como possessão. E o narrador tende também a tratar como possessão. Ele está narrando, isso aí é uma questão que a gente também vai estudar mais para frente, quem está narrando décadas e décadas à frente, muito após a morte de Jesus. Olha lá o que Kardec fala na segunda vinda do Cristo, no livro A Gênese também.
Há primeiro que indagar se suas palavras, de quem? De Jesus, foram sempre reproduzidas fielmente. É uma questão que a gente tem que refletir. E hoje a historiografia, a arqueologia e todas as outras ciências que estudam essas coisas já sabem que não foram reproduzidas fielmente. Isso já se tem a certeza absoluta que não foram reproduzidas fielmente. Mas continua Kardec. É de duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte, que o mesmo discurso de cada evangelista exagerou em termos diferentes. Olha lá. O que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente da que serviu Jesus. Então aqui o Kardec está dizendo, olha, o que está escrito nos evangelhos não são textualmente o que serviu Jesus. Nós, enquanto espíritas, extraímos a moral, mas não do ponto de vista de achar que cada palavra que está ali escrita reflete exatamente o pensamento de Jesus. Não foi assim. O próprio Kardec já admitia lá em 1868. Continua Kardec. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações. Além disso, além de ter não sido exatamente o que Jesus falou, textualmente, tem as influências das crenças de quem está escrevendo. Tem as ideias de quem está escrevendo, a motivação de quem está escrevendo e para quem eles estão escrevendo. Além disso, o texto pode ter sofrido e sofreram várias alterações ao passar pelas traduções e pelas transcrições sucessivas. Por outro lado, é indubitável que Jesus se houvesse dito tudo o que poderia dizer, ele se teria expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco. Olha o que ele está dizendo ali. Se fosse Jesus mesmo que tivesse escrito, ele escreveria de forma direta, sem equívoco. Então, isso é importante. Conforme fez com relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Então isso para nós é muito claro, a não ser para aqueles ainda que têm uma dificuldade, nós entendemos. Ter dificuldade nesse campo é muito fácil, muito tranquilo, porque as pessoas se fundamentam, pelos comentadores também do aquém e do além, que ainda reforçam essas ideias, esses mitos, esses paradigmas, que Kardec já estava rompendo ali junto com Erasto, já estava rompendo, Olha lá, falando sobre os messias do Espiritismo e, consequentemente, falando sobre Jesus. Presta atenção no ponto de vista de Kardec. Esses messias, nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra, e não se verão vistos descendo da nuvem acompanhado dos anjos. Eles nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens. A sua morte não será anunciada ao mundo nem por temores de terra, nem pelo escurecimento do sol. Nenhum sinal exterior os distinguirá. Não mais do que o Cristo não foi distinguido dos homens durante sua vida. Então é muito claro, toda essa mitificação que foi construída em cima de Jesus, ela vai cair, como já disse Erasto lá na frente. Esses preconceitos, essas ideias vão cair, porque existe muita gente estudando e levantando essas coisas. Claro que as gerações vão passando, esses mais recalcitrantes vão ficando, e quando voltarem o mundo vai estar mais racional e não dará mais campo para essas influências. Então, é nesse caminho que nossos vídeos sobre a questão da historiografia bíblica vai seguir. Muito obrigado.